Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai começar a estudar a membrana plasmática. Então, é aquela membrana que reveste todas as células. A membrana plasmática, então, para começar a falar dela, ela tem três funções principais. Primeira função é que ela reveste a célula. A segunda função é que ela faz interação junto com as outras células. Então, ela vai fazer uma espécie de comunicação com as células em volta. E a terceira e principal função é que ela faz a permeabilidade seletiva, ou seja, é ela quem vai decidir quem entra e quem sai da célula. Então, pessoal, só para a gente se localizar, aqui a gente tem uma célula. E esse risquinho, esses dois risquinhos juntos, é a membrana plasmática. Se a gente pegar e der um zoom, aqui é uma célula cortada, né, pessoal? Se a gente der um zoom nessa membrana, é isso daqui que a gente vai ter. O componente mais abundante da membrana plasmática são os fosfolipídios. Eles vão ter essa carinha aqui. Ai, como ela sabe editar vídeo agora, gente. Ó, ninguém mais me segura. Essa carinha aqui. Então, a cabecinha dele vai ser polar, ou seja, ele vai ser hidrofílico, vai ter afinidade com a água. Enquanto que as caudinhas vão ser apolares, então eles são hidrofóbicos, eles vão ter sempre repulsa pela água. Quando a gente tem vários fosfolipídios juntinhos, eles vão formar uma característica onde todas as cabecinhas vão ficar encostadas, tanto juntinhas em contato com o meio externo da célula e juntinhas também em contato com o meio interno da célula. Pela célula, tanto a célula quanto o meio externo tem água, então elas vão ficar juntinhas em contato com a água. Enquanto que as caudas, elas vão ficar longe da água e uma em contatinho com a outra, formando então essa característica legal de membrana, dando a possibilidade da célula ter a permeabilidade, ela vai conseguir ser revestida. Além dos fosfolipídios, aqui, a membrana plasmática também vai ter outros compostos. Ela vai ter proteínas, então essa proteína ela pode estar em formato integral, que é essa proteína maior, ela vai ter contato tanto com o meio externo quanto com o meio interno da célula. Pode ser uma proteína periférica, então ela é menorzinha e vai ter contato só com um dos meios. Pode ser uma proteína de canal, então ela vai ter essa abertura aqui, fazendo um canal entre o meio interno e o externo. Uma proteína alfa-hélice, que vai ter o formato de uma proteína secundária. E a proteína globular, que vai ter um formato mais arredondadinho. Além das proteínas, a gente tem os carboidratos. Esses carboidratos, eles podem estar ligados em proteínas, formando uma glicoproteína, então a proteína e a glicose do carboidrato. Ou pode ser um glicolipídio, onde o carboidrato vai estar ligado no fosfolipídio. Além dos carboidratos, a gente também tem o colesterol. Olha ele aqui. O colesterol vai estar em várias porções da membrana plasmática. Ele vai dar uma estrutura, porque ele é rígido. Então, ele não vai permitir que a membrana seja tão fluida. Em 1972, dois pesquisadores propuseram o modelo de mosaico fluido. Então, a célula ou o mosaico seriam os compostos que ficam dançando nessa membrana plasmática, e a fluidez é que a célula ela tem essa característica mole. Ela não é tão mole porque tem o colesterol para dar uma certa rigidez, mas ela é fluida. Então, uma proteína, um fosfolipídio que está aqui, ela vai poder dançar por toda a célula. Essa aqui até parece uma célula de intestino com as microvilosidades absorvendo os nutrientes. Falando agora das proteínas da membrana plasmática, a gente pode incluir como função o auxílio da fisiologia na célula. Elas também possibilitam a passagem de íons e de água de dentro para fora da célula e elas auxiliam no transporte de aminoácidos e glicoses. Então, a glicose entrar dentro da célula e o aminoácido que foi produzido lá dentro
sair. E além disso, dentre as proteínas, a gente tem uma específica, que é a bomba de sódio e potássio. Agora a gente vai falar dos carboidratos, aquelas glicoses que ficam na superfície da membrana plasmática. Então, para começar, eles vai estar sempre localizado no exterior da célula. Ela pode estar fixada em uma proteína ou em um fosfolipídio. Quando está num fosfolipídio, ele é chamado de glicolipídio. E quando está numa proteína, é chamado de glicoproteína. Aí, o conjunto desse monte de glicose na superfície da célula é chamada de glicocálice. O glicocálice tem uma função muito importante, a função de reconhecimento celular. Então, quando ele encosta em outra célula, esse glicocálice, um tem que reconhecer o outro. Quando não reconhece, ele que vai sinalizar que tem alguma coisa errada. Então, ó, esse cara aqui, esse cidadão eu não conheço. Ô, galera do sistema imune, dá um jeito aqui porque ele é estranho, é um corpo estranho. Isso acontece por causa Isso também está envolvido na tipagem sanguínea. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com para quem que a gente doa o nosso sangue e de quem que a gente vai receber. Porque se for fator diferente, o nosso glicocálice vai reconhecer como uma célula estranha e vai atacar o próprio corpo. Um detalhe sobre o glicocálice é que ele está presente só em célula animal. E entre os vertebrados, ele é mais complexo do que nos vertebrados. A gente vai falar também sobre a parede celular. Lembrando, parede celular é diferente de membrana plasmática. A membrana plasmática todos os seres vivos têm, enquanto que a parede celular não é todos. Os animais não possuem parede celular, mas as plantas possuem, bactérias possuem, fungo, vários organismos possuem parede celular. Ela tem como função a proteção. É como se fosse um sapato. Então, o sapato ele é rígido, ele vai proteger o seu pé e ele não vai mudar de formato. Ele não tem aquela fluidez que a célula tem. Ele é fixo. E isso também vai permitir uma manutenção de uma forma para a célula. A célula vai ter aquela forma sempre, independente do que aconteça com a membrana lá dentro. Isso também, além da proteção, vai permitir que a célula não sofra hidrólise. Então, se tiver um processo osmótico onde a célula cresça muito, ela absorva muita água, essa parede celular vai limitar o crescimento dela e ela não vai se romper. Olha só, aqui a gente tem uma bactéria. Então, essa camada verdinha é a membrana plasmática e nessa amarelinha aqui é a parede celular da bactéria. Nesse caso, ela vai ter uma cápsula. Além da parede celular, vai ter uma cápsula para proteger ela. Mas nem todos os organismos que têm parede celular têm uma cápsula também. Cada organismo, dependendo do organismo, ele vai ter uma parede celular feita de um composto diferente. Então, no caso dos vegetais, é a celulose, dos fungos é feito de quitina, da bactéria é feito de peptoglicano e dos protistas é feito de sílica ou celulose. Algumas membranas plasmáticas também têm especializações. Tudo vai variar de qual célula a gente está falando e de acordo com aonde ela está situada, ela precisa de componentes especializados. Por exemplo, a célula do intestino, ela tem as microvilosidades, que seria essa característica aqui. Então, a membrana plasmática dela tem essa forma, justamente para ela ter um contato maior com o meio externo e nesse contato ela consegue absorver mais nutrientes. Além das microvilosidades, as células podem ter outras especialidades, olha só essas aqui. A zônula de oclusão, de adesão e o desmossomos, eles são especializados em fixar uma célula com a outra. Então, ele não vai permitir que uma célula se distancie muito dela. É tipo um clips mesmo, um grampo. Além dessas, a gente também tem a junção comunicante, que, assim como o nome mesmo diz, é para comunicar uma célula com a outra. E tem os hemidesmossomos, que eles ficam na base da célula.
Dentre as funções da membrana plasmática, a gente tem o transporte. O transporte ele pode ser dividido em transporte ativo ou passivo, que basicamente seria: no passivo não tem gasto nenhum de energia, enquanto que no ativo vai gastar energia. Vamos ver cada um deles. No transporte passivo, eu vou ter a difusão simples e a difusão facilitada. Como os solutos eles sempre vão tender ao equilíbrio, então se eu tenho mais soluto fora da célula, ele vai se equilibrar entrando na célula e tendo mais ou menos a mesma quantidade, tanto dentro quanto fora. Esse equilíbrio é natural e ele sempre vai fazer sem gasto de energia. Quando essas moléculas conseguem entrar ou sair pelos fosfolipídios, eu chamo de difusão simples. Quando a molécula é muito grande e ela precisa utilizar as proteínas para fazer essa passagem, eu chamo de difusão facilitada. Ainda no transporte passivo, vou ter a osmose, que é aquela questão que a água sempre vai migrar para o lado hipertônico, ou seja, que tem mais soluto. Vocês lembram disso lá na aula de águas? Aqui são dois casos de osmose, só que nessas células aqui de animais, as hemácias, eu não tenho parede celular, e aqui nas células vegetais eu tenho parede celular. Então, olha só, essas hemácias elas estão no meio hipertônico, ou seja, o lado de fora da célula ele tem mais soluto do que dentro. Então, por osmose, a água vai migrar para fora da célula e vai atrofiar as hemácias. No meio isotônico, eu estou em equilíbrio. A quantidade de soluto fora da célula é a mesma de dentro, então ela vai ter o formato normal de uma hemácia. Enquanto que aqui eu tenho um meio hipotônico, ou seja, dentro das hemácias tem mais soluto do que fora. Então, a água de fora da hemácia vai migrar por osmose para dentro e vai inchar essa célula. Se essa osmose ocorrer de forma que essa célula aumente muito de tamanho, pode ocorrer uma lise celular, porque essa membrana plasmática não vai aguentar que essa célula cresça muito e ela vai se romper. Aqui nas células vegetais eu tenho o mesmo caso, só que como eu tenho a parede celular, ela vai limitar o crescimento dessa membrana plasmática e não vai deixar ela crescer tanto a ponto de sofrer uma lise. O transporte ativo vai envolver as proteínas dessa membrana plasmática e, para esse transporte ocorrer, vai precisar ter gasto de energia, ou seja, vai consumir uma molécula de ATP. Isso ocorre porque a célula sempre vai tender ao equilíbrio, mas para a célula não é interessante que tenha muito sódio dentro da célula e pouco potássio e muito potássio fora. Então a célula vai sempre estar o tempo inteiro pegando o potássio de fora da célula e jogando para dentro da célula, pegando o sódio de dentro da célula e jogando para fora da célula. Olha só como que isso ocorre. Aqui eu tenho uma proteína. Ela é chamada de bomba de sódio e potássio. Então, aqui dentro do meio interno da célula, eu estou tendo muito sódio. E aqui no meio externo, eu estou tendo muito potássio. Então, essa proteína vai ser utilizada. Aqui com o ATP, a nossa molécula energética, ela vai se fixar aqui numa parte da proteína. E quando isso ocorrer, 3 átomos de sódio vão entrar e ela vai jogar esse sódio para fora da célula, ao mesmo tempo que 2 átomos de potássio entram nessa proteína e quando esse fósforo sai, esse fósforo, né, que veio do ATP, sai da proteína, ele joga o potássio para dentro da célula. Esse vídeo aqui, pessoal, ilustra exatamente o que acontece na bomba de sódio e potássio. Olha só, aqui eu tenho uma molécula de ATP, os sódios, bastante sódio dentro da célula e o potássio fora da célula. Então, 3 átomos de sódio se ligam
aqui na proteína, na bomba de sódio e potássio, quando um fosfato é quebrado do ATP virando ADP. Quando isso ocorre, a proteína vai jogar para fora da célula esses 3 átomos de sódio. E como ela mudou de formato, vai liberar a entrada aqui para 2 potássios. Quando eles se ligarem, esse fosfato vai sair aqui da proteína e ela vai voltar para a forma original, liberando esses potássios para dentro da célula de novo. Além do transporte ativo e passivo, eu também tenho o transporte em massa. Esse transporte ele é necessário quando a molécula que ou a célula vai englobar ou ela vai se livrar é muito grande e não tem condições de fazer entre os fosfolipídios ou entre a proteína. E é assim que ocorre, olha só. Aqui no transporte em massa eu vou ter a endocitose, ou seja, eu endo para dentro da célula. Eu posso considerar a endocitose tanto a fagocitose quanto a pinocitose. Qual que seria a diferença desses dois? Na fagocitose, eu vou ter pseudópodes, que seriam esses falsos pés. É como se a membrana plasmática abraçasse essa partícula e trouxesse para dentro da célula. Quando essa partícula entra, ela entra englobado pelos fosfolipídios da membrana plasmática que estavam aqui, olha só. Na pinocitose, vai ocorrer geralmente com várias partículas menores. Ele não vai ter esses pseudópodes, então não vai ser esses bracinhos que vão se estender. Ele vai englobar, mas não vai se estender tanto que nem os pseudópodes. E além das moléculas, das pequenas partículas, a água também pode vir junto. Então, esse é o caso da endocitose. Eu tenho também a exocitose, ou seja, para fora, exo. Quando a minha partícula já sofreu a digestão celular ou foi uma excreta da célula por conta da respiração celular, essas partículas vão migrar até a periferia da célula. Esses fosfolipídios vão se juntar com os fosfolipídios da membrana plasmática e vai jogar para fora essas partículas da exocitose. Aqui eu tenho um exemplo como se fosse uma ameba mesmo. Aqui uma ameba, ela encontrou uma partícula sólida, então ela vai jogar os pseudópodes dela e vai fazer uma fagocitose. Ó, entrou a partícula aqui dentro. Dentro da célula vão vir enzimas digestivas que vão fazer a digestão dessa partícula e depois que já foi absorvido todos os nutrientes que eram interessantes para a célula, essas partículas vão migrar para a periferia e ser jogado para fora da célula através da exocitose ou plasmocitose. Bom, pessoal, esse aqui é o conteúdo de membrana plasmática. Agora, no próximo vídeo, a gente vai ver a parte do citoplasma e vai estudar certinho a função de cada uma das organelas, tá bom? Até mais, então.